Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, deste primeiro dia do mês de fevereiro. Vamos então ao cardápio de notícias do dia. Câmara e Senado decidem hoje seus presidentes. Quem será que vai assumir o controle das casas pelos próximos 2 anos? INSS começa a pagar benefícios para quem recebe acima do salário mínimo com aquele reajuste de quase 6%. Nos destaques internacionais, um relatório associa os níveis de corrupção na América Latina ao aumento da criminalidade. E ainda, Boeing entrega seu último 747, o jumbo que democratizou o transporte aéreo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Começamos por Brasília. 513 deputados e 27 senadores tomam posse nesta quarta-feira. E eles já chegam com uma grande missão, a de escolher os presidentes das casas. Vamos conferir quem são os candidatos na disputa pela cadeira presidencial da Câmara e do Senado. Os parlamentares eleitos em 2022 e que assumem o posto definem por meio de votação secreta a composição das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado, que têm competência de dar andamento às funções das casas legislativas pelos próximos 2 anos. Além das presidências da Câmara e do Senado, outros cargos estão em disputa. Devem ser escolhidos os nomes para a primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, 4 secretarias e 4 suplências. Para a Câmara, Arthur Lira, atual presidente da Casa, tem o apoio da maioria dos deputados. Chico Alencar se candidatou ao cargo na tentativa de marcar oposição contra Lira e Marcel Van Hatten também deve apresentar seu nome. Para um candidato ser eleito, é necessária a presença de 257 deputados. Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa dos votos da maioria absoluta dos parlamentares presentes. Se for necessário, é realizado um segundo turno de votação entre os 2 mais bem votados. Quanto maior o bloco ou partido, maior também deve ser o número de cargos na mesa diretora. Esses blocos valem inclusive para a distribuição das presidências e para a composição das comissões pelos próximos 4 anos. Cada parlamentar escolhe os 11 cargos da mesa diretora na urna eletrônica. A votação é secreta. Já no Senado, há 3 candidatos disputando a presidência. Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição com o apoio da base do presidente Lula. Na oposição está o senador eleito Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão, autodeclarado independente. Para vencer a disputa, é necessário ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 dos 81 possíveis. Se não houver maioria na primeira votação, serão realizados novos turnos com os 2 mais bem votados, até que um deles consiga a adesão da maioria. E depois de 23 dias, o período de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília, chegou ao fim. A partir de hoje, a rotina vai mudar. O novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é Sandro Avelar. Delegado da Polícia Federal desde 1999, Avelar já foi secretário de Segurança do DF entre 2011 e 2014. Ele foi nomeado na última sexta-feira, dia em que o interventor federal e secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, apresentou o relatório final da intervenção na segurança do DF. O documento traz uma série de conclusões sobre as circunstâncias que levaram às invasões de 8 de janeiro. O relatório afirma que o acampamento instalado em frente ao QG do Exército após o resultado das eleições funcionou como um centro de organização de atos contra a democracia. Além disso, segundo o relatório, o gabinete do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, foi informado pela equipe de inteligência da secretaria que havia um plano para a invasão dos edifícios sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, mas nada foi feito. Anderson Torres está preso por decisão do STF. No dia dos ataques, Torres estava no exterior
Ele foi exonerado da segurança do DF assim que manifestantes invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal para conter os invasores e proteger os edifícios, o presidente Lula, que estava em agenda oficial em Araraquara, decretou intervenção federal na segurança pública e colocou Ricardo Capelli no cargo de interventor. Em poucas horas, os edifícios foram esvaziados, mas ficou um rastro de destruição. E a partir daí, teve início a busca e a punição pelos responsáveis dos atos. 6 comandantes da PM foram exonerados e estão sendo investigados. E o governador reeleito Ibanez Rocha foi afastado das funções para garantir a transparência das investigações. Ele tem colaborado com a justiça e afirma que foi levado ao erro pela equipe de segurança. 479 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participar das invasões aos edifícios sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Essas pessoas estão presas no complexo penitenciário da Papuda e foram detidas no acampamento que estava instalado em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília. Além disso, 92 pessoas tiveram os bens bloqueados. Essas pessoas são suspeitas de terem financiado os manifestantes e os bens deverão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos após o prejuízo deixado pelas invasões. Segundo a Advocacia Geral da União, o prejuízo estimado até o momento é de 18 milhões de reais. Vidraças, móveis e equipamentos de segurança foram destruídos nos edifícios dos 3 poderes e obras de artes foram furtadas ou danificadas. As equipes de restauração das 3 casas vêm trabalhando desde o dia 8 para recuperar o que pode ser restaurado. No STF, o primeiro andar do prédio está sendo organizado e os itens recuperados para o início do ano judiciário nesta quarta-feira. A estátua da Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo, que foi pichada no dia 8, foi lavada e recuperada. Na Câmara, a escultura A Bailarina foi a primeira obra restaurada que voltou para o lugar onde estava antes da invasão. No Senado, a primeira tela voltou a ser exposta essa semana. A obra Trigal na Serra, de Guido Mondim, é uma das 14 telas que estão sendo recuperadas. O choque de ter visto e agora a emoção de estar entregando uma obra restaurada de volta, são 2 coisas assim bem difícil até mesmo de explicar. Carpetes e outros objetos também estão passando por restauração. Já as telas com as imagens dos ex-presidentes do Senado serão refeitas. E também temos aqui alguns quadros que sofreram bastante atos de vandalismo. Esses aqui são ex-presidentes do Senado Federal e 4 quadros foram cortados, né, nas suas faces. Aqui está o quadro do senador Sarney, né? Esse quadro de presidente Renan Calheiros foi bastante danificado. Temos aqui o pai da senadora Simone Tebet, né, o senador Hannes Tebet, que também teve o rosto dilacerado pelos atos de vandalismo. E um outro quadro do senador Renan, quando ele ocupou pela primeira vez a presidência do Senado. É muito bacana ver a imagem das obras voltando, né, sendo restauradas. E mudando de assunto, durante 3 meses do ano passado, foram desmatados mais de 6.850 hectares na Mata Atlântica. Para a gente ter uma ideia da dimensão, é equivalente a 75 campos de futebol de área desmatada por dia. O repórter Leonardo Félix traz para a gente mais informações. Os dados são do novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica. O sistema foi criado em 2022 com o objetivo de monitorar e divulgar informações sobre desmatamento no bioma que é o mais ameaçado do Brasil. Só os estados de Minas Gerais e do Piauí somam mais de 43% do total desmatado, respectivamente 1.650 e 1.327 hectares. Os 2 municípios com as maiores áreas derrubadas foram Riacho Frio, no Piauí,
com 652 hectares, e Cristino Castro, também no Piauí, com 359 hectares. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, os dados confirmam a alta do desmatamento no bioma, seguindo a tendência de outros biomas do Brasil, como a Amazônia, nos últimos 10 anos. Ainda de acordo com a organização não governamental, os grandes desmatamentos em área contínua se devem à expansão agropecuária. Além disso, falhas na fiscalização e no combate ao desmatamento. De São Paulo, Leonardo Félix. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje a taxa básica de juros. Especialistas não esperam por mudanças nessa primeira reunião do ano. A expectativa é de que a Selic permaneça em 13,75% até pelo menos meados de 2023. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela quarta vez seguida. Os especialistas esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. Desde março de 2021, quando ela chegou a 2%, o menor nível da história, a Selic passou a ser reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto de 2022. Nos meses seguintes, a taxa foi mantida nesse nível. Usada como principal instrumento para o controle da inflação, a Selic está no ponto mais alto desde janeiro de 2017. A última edição do Boletim Focus elevou a previsão de inflação oficial pelo IPCA, de 5,48% para 5,74% em 2023. Os preços de alimentos e de gastos com planos de saúde e cuidados pessoais tradicionalmente sobem no início de cada ano. Mas as incertezas em relação aos projetos econômicos ainda afetam as expectativas para a inflação e os juros. O INSS começa a pagar hoje a aposentadoria acima do piso com o novo reajuste. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com aumento já começou. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham mais do que um salário mínimo, já começam a receber o benefício com reajuste de 5,93%. O calendário vai até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o pagamento começou em 25 de janeiro, com um novo piso de R$ 1.302. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023. Já o aumento acima do piso é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%, segundo dados do IBGE. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Mas esse reajuste não deve ser aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado vai ter a correção proporcional à inflação acumulada do mês do início do benefício até dezembro. Com o índice, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, também foi reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. A gente traz agora um alerta para quem costuma usar o pagamento por aproximação. Surgiu um novo golpe que captura dados durante a transação ao obrigar o cliente a usar o cartão físico. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. São 3 novas variantes de um vírus chamado Prilex, que é conhecido por roubar os dados dos cartões inseridos nas maquininhas e realizar compras fantasmas. Além dos golpes já conhecidos aí, que é o do visor quebrado, da maquininha com problema e até os mais abusados, que pegam o cartão da mão do cliente e passam na maquininha sem mostrar o valor, agora os criminosos usam uma mensagem de erro na tela para forçar os clientes a usarem o cartão físico inserido na maquininha. Nesse momento, os dados são roubados e usados de forma indevida.
Essas versões do vírus Prilex conseguem infiltrar cartões de crédito de acordo com o seu segmento e criar regras para cada um deles. Ou seja, eles podem escolher capturar os dados daqueles cartões Infinity, Black, que têm limites e saldos mais altos. Para se proteger, o cliente tem a opção de pagar aí no Pix, no dinheiro ou solicitar um outro terminal de pagamento. Em relação aos donos dos estabelecimentos, eles têm que manter o computador muito seguro, com todos os tipos de antivírus instalados para que isso não aconteça. Então agora a gente tem que lidar aí com mais um tipo de golpe, tomar muito cuidado para não cair nesse golpe novo, que é o golpe do erro na maquininha. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Como disse a Bruna, cada hora é um golpe diferente, o importante é a gente aprender a se defender, então fica aí o alerta. E veja a seguir, um relatório associa os níveis de corrupção na América Latina ao aumento da criminalidade. E ainda, Boeing entrega o seu último 747, o Jumbo, que democratizou o transporte aéreo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E chegou a hora dos destaques internacionais. Um relatório divulgado pela Transparência Internacional apontou que os altos níveis de corrupção na América Latina e a ausência de medidas para combater o problema favorecem o aumento da violência e também da criminalidade. Desde 1995, o Índice de Percepção da Corrupção classifica anualmente 180 países e territórios em uma escala que vai de 0, muito corruptos, a 100, muito honestos, usando os dados de instituições como o Banco Mundial ou de empresas privadas de consultoria. Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia permanecem como os países mais honestos do mundo, enquanto Somália, Síria e Sudão do Sul têm os piores índices de percepção da corrupção. A Hungria, no 42º lugar, é o pior colocado entre os membros da União Europeia. As nações com menores pontuações geralmente estão em guerra ou enfrentam surtos de violência, a exemplo da Venezuela, que tem a pior avaliação da América Latina com apenas 14 pontos, seguida por Haiti, Nicarágua e Honduras. Uruguai, com 74 pontos, Chile, com 67 e Costa Rica, com 54, possuem as melhores pontuações da região. Os demais países da América Latina estão abaixo dos 50 pontos, a exemplo do Brasil, que tem 38. E as manifestações contra a reforma da Previdência na França continuam. Nessa terça-feira, mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas para protestar contra o aumento da idade e o tempo de contribuição para se aposentar. Os protestos contra a reforma previdenciária ganharam força na França. O sindicato CGT estimou em 2,8 milhões. Segundo o jornal Le Monde, trata-se de qualquer forma de um recorde contra uma reforma social desde 1995. Paris, onde 30 pessoas foram detidas por confrontos com as forças de segurança, registrou a maior manifestação com 87 mil pessoas, 500 mil segundo o CGT. O objetivo dos protestos é forçar o governo a abandonar seu plano de adiar a idade de aposentadoria. As medidas que cristalizam a insatisfação social são o progressivo adiamento até 2030 da idade da aposentadoria, que passaria de 62 para 64 anos, além de antecipar para 2027 a obrigatoriedade de contribuição por 43 anos e não 42 como agora, para receber o valor integral. Os sindicatos convocaram novas manifestações na semana que vem. Depois de longas negociações, a Ucrânia afirmou que vai receber entre 120 e 140 tanques modernos ocidentais para serem usados no combate às forças russas. O anúncio foi feito pelo ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, nesta terça-feira. É a primeira vez que o país indica o número de blindados que espera receber. Em uma primeira leva de contribuições, as Forças Armadas da Ucrânia vão receber entre 120 e 140 tanques modernos de modelos ocidentais. Vários países, incluindo o Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, anunciaram nos últimos dias a intenção de enviar tanques de guerra à Ucrânia, depois de insistentes pedidos do presidente Volodymyr Zelensky. Os primeiros blindados devem chegar entre o fim de março e o início de abril.
Nesta terça-feira, a França informou que vai enviar mais 12 canhões Kaysar a Kiev. Os novos equipamentos somam-se aos 18 já fornecidos por Paris e aos 19 que a Dinamarca prometeu entregar no início de janeiro. Armata! Também nesta terça, o presidente americano Joe Biden rejeitou um pedido da Ucrânia pelo envio de caças F-16. Apesar da negativa, Biden disse que vai conversar com Zelensky sobre os pedidos adicionais de ajuda militar. Além dos caças, a Ucrânia solicita mísseis de longo alcance para enfrentar as forças russas. A notícia agora é sobre o coronavírus. Autoridades de Pequim, capital da China, informaram que a cidade alcançou uma imunidade coletiva temporária e que o atual surto de Covid na região está terminando. O país registrou uma onda de casos desde que o Partido Comunista decretou o fim da política de Covid-0 em dezembro passado. O surto encheu hospitais e crematórios em grandes cidades como Pequim, mas é difícil verificar a real magnitude da onda de infecções. Especialistas avaliam que os dados oficiais possam representar apenas uma pequena fração de todos os casos, mas há sinais de que a onda começou a diminuir. Na semana passada, as autoridades informaram que o número de mortes em todo o país caiu 80% desde o início de janeiro. A empresa Boeing entregou nesta terça-feira o seu último avião 747. O modelo conhecido popularmente como Jumbo democratizou o transporte aéreo ao ser o primeiro a conseguir transportar quase 500 pessoas. Num balanço, foram 5 décadas de história e mais de 1.500 unidades vendidas. O avião que democratizou o transporte aéreo transportou presidentes dos Estados Unidos e se distinguiu por sua corcova na parte frontal da fuselagem. Milhares de atuais e antigos funcionários, clientes e fornecedores da fabricante de aeronaves assistiram à entrega do avião, um cargueiro 747-8, com as cores azul e laranja da companhia Atlas Air, na fábrica de Everett, no noroeste dos Estados Unidos. A Boeing vira uma página importante da aviação civil ao deixar de fabricar o avião, mais de 50 anos depois de seu primeiro voo e da construção de 1.574 exemplares. Graças ao seu tamanho, alcance e eficiência, o 747 permitiu que a classe média se aventurasse para fora da Europa ou dos Estados Unidos, com passagens cada vez mais acessíveis, mesmo durante a crise do petróleo dos anos 70. A história do 747 começou na década de 60, quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos tiveram de enfrentar um aumento do tráfego. A pedido da Panam, a Boeing decidiu construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!